Renan, eu quero falar sobre essas ideias que você tem. Eu acho que o Brasil merece ouvir, sim, como eu já disse aqui para o Renan, quando ele chegou aqui, eu vejo o brasileiro, o eleitor brasileiro, eu não sei se você concorda comigo, mas é um eleitor que está descrente da política e muitas vezes não gosta do candidato, mas vota no candidato não gostando para o outro não entrar. Eu acho isso um absurdo. Sim. Eu acho que a gente tem que quebrar esse sistema, a gente tem que ouvir novas propostas, novos candidatos, sim, e dar novas oportunidades para mudar o sistema que, no meu ver, eu fico triste. Eu fico triste. Deveria ser um ato de felicidade a gente acordar num domingo e votar, mas eu vou falar que nas últimas eleições eu fui votar triste. Eu também. Como se fosse um voto de protesto, vamos dizer assim. Eu também. Na verdade, eu fui nas últimas eleições. Na última, no segundo turno, eu votei nulo. Eu não acreditava nos candidatos. E acho que os dois candidatos estavam mais interessados em encher o bolso de dinheiro e não apresentar nenhuma proposta para o Brasil. Basta ver o seguinte, no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, os dois ficaram brigando igual duas crianças no debate. Pareciam dois meninos brigando. Era patético, só que eram dois senhores com mais de 70 anos. Como é que dois homens com mais de 70 anos se comportavam igual duas crianças idiotas? E aí, né, o que acontece? Quando você tem dois idiotas disputando uma eleição para presidente, e aí eles são colocados diante de adultos na esfera global, por exemplo, eles vão enfrentar o Modi, que é lá da Índia, o Donald Trump, ou qualquer grande líder do mundo, eles parecem bobos. Tanto que o Xi Jinping tratou o Lula como um bobo durante todos esses tempos. O Trump tratou o Bolsonaro também como um bobo, porque nós somos bobos. A gente elege um bobo e aí o bobo vai governar como um bobo. Nós pagamos um mico gigantesco internacional com as opiniões do Lula recentemente. Então, tá na hora do Brasil parar de de não se levar a sério, achar que é apenas eu sou muito engraçado, tô aqui para disputar. Ou deixa as coisas como estão. Exato. Eu tô cansado, vai ser assim, não vai resolver nada. Eu tenho essa impressão do povo brasileiro. É isso. E vira um desleixo. E aí, quando você não liga para nada e você não espera nada de si, você também não tem muitas ambições. Então, o brasileiro, ele perdeu a vontade, por exemplo, de, eu quero viver um bairro melhor. Eu quero passar um projeto de lei que resolva a parte de segurança pública. O brasileiro cansou. Ontem passou uns projetos mais importantes do Brasil, envolvendo aumento de pena para furto, roubo e receptação. Imagina, se roubarem teu celular na rua, a pessoa vai solta no mesmo dia. Agora não. Com essa lei que passou, as penas aumentaram bastante. Só que as pessoas nem estão comentando isso, porque as pessoas meio que desistiram de melhorar o Brasil. As pessoas estão preocupadas, eu volto a repetir, em torcer pelo político A, B ou C. Pois bem, o político A, B ou C, que são esses que estão disputando o poder aí, eles são políticos velhos, muito velhos, com ideias muito velhas, e as ideias estão tão velhas que eles nem lembram mais delas. Por isso que a proposta, e eu vou dar um nome para eles, do Lula contra o Flávio Bolsonaro pelo menos eu não sou ele. E a do Flávio Bolsonaro contra o Lula, pelo menos eu não sou ele. E aí acontece o que você descreveu, que eles tentam pedir para você votar no menos pior. Dá para não votar no menos pior, dá para ter uma eleição que você vote no melhor. E Renan, ainda falando sobre esse projeto de lei, sobre a pena ficar mais grave, acontece um outro problema, o Poder Judiciário. Sim. Que está indiscreto também. Total. Então, de repente, a pessoa vai presa porque realmente roubou o celular, o sistema carcerário é frágil aqui no Brasil e o judiciário piorou. A pessoa, roubou um celular, cumpre lá a pena, vai solto e está roubando de novo. Então, assim, é um sistema que tem que ser mudado no geral. Sim. E você tá com essa coragem? Mas precisa ter. Olha só, o que eu proponho sobre todos esses assuntos. A gente pode falar de imposto, de roubalheira, de crime. Tenta imaginar o seguinte, qual seria o seu Brasil ideal? Vamos tentar imaginar como é que seria um país sério daqui 30 anos. É um país que estaria sentando numa mesa como essa, com as maiores nações do mundo. Estaria o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da Índia e do Brasil. O Brasil teria que ser um país importante. Tem tamanho, tem território, tem população para isso. É um Brasil que não tem mais favela. É um absurdo a gente ver um país que as pessoas moram em favelas. É um país que não tem mais crime organizado. É um país que as pessoas estão todas trabalhando. E não hoje com metade do país recebendo algum tipo de auxílio e a outra metade ralando e pagando imposto. É um país em que as ruas são limpas, em que as casas não precisam ter muros, porque não vai ter ladrão tentando invadir a casa. É uma rua em que você não precisa botar insufilme no seu carro, porque ninguém vai roubar a tua bolsa dentro do carro. Seria um Brasil perfeito. E não você é nem acha perfeito. Que é possível? É que não é um Brasil perfeito, é um país normal. É possível isso? É normal. Porque quando você me pergunta assim, Marielle, qual um Brasil perfeito? Sem fome, com educação, com uma saúde digna, com moradia. Sim. Não morar numa favela, por exemplo, com segurança, a gente poder sair sem medo na rua.
para mim, parece um Brasil muito distante. Exato. Que pena, que triste. E você sabe o que é mais assustador? Só que seria o básico. Seria o básico o Sim, Brasil ser assim. Sim. Agora, reparou que a gente não consegue sonhar no básico. O básico parece assim, nossa, que maluquice. Tá distante. Tá distante. Só que se você pegar um avião agora e for pro Chile, pro Uruguai ou pra Argentina, 3 países que têm seus problemas, suas dificuldades, adivinha, é praticamente assim que a gente escreveu. No Chile não tem favela. No Chile há um pouco de pobreza, mas é muito maior do que no Brasil. Não tem esses assaltos que a gente tem. O Chile é um país de terceiro mundo, assim como o Brasil, e se resolveu. Países na África estão se resolvendo. Ruanda, que era um país que nos anos 90 a gente só falava guerra civil, epidemia de doenças das mais diversas. Pois bem, Ruanda resolveu o problema dela. Ruanda, você vai para Kigali, capital da Ruanda, ela é mais limpa que as capitais brasileiras. Se Ruanda está se resolvendo, se o Vietnã, que a gente fazia piada da guerra do Vietnã, se resolveu, por que o Brasil não consegue? É que a elite política do Brasil, ela consegue ser pior que a elite política do Vietnã ou de Ruanda. E a gente perdeu a vontade política de resolver. Então, a gente tem que voltar a ter ambição. A minha ambição tem que ser muito grande. A minha ambição é, o Brasil é um dos 5 maiores países do mundo até o final desse século. E para fazer isso, eu vou ter que tornar o Brasil um país economicamente forte, com marcas famosas mundo afora. Se eu perguntar para um gringo qual é a marca brasileira, no máximo alguém vai falar Havaianos. Talvez vai falar Havaianas. Ninguém vai falar outras marcas. Por que a gente não tem marca de roupa, marca de comida, marca de eletrônicos brasileira fazendo sucesso lá fora? A gente precisa. Um país sério tem que ter. Sim. Por que a gente... os gringos hoje não têm respeito pelo Brasil porque o Brasil não tem armas para se defender. Se os Estados Unidos quiser derrubar o governo brasileiro, igual ele derrubou o da Venezuela ou do Irã, ele derruba a gente num estalo de dedo. Hoje, o Comando Vermelho controla áreas inteiras do território brasileiro. Então, nós somos fracos. Nós somos um país fraco, que não consegue se proteger de fora nem de dentro. Nós somos um país que não consegue pagar as próprias contas. Está todo endividado, a dívida está aumentando e a gente só gasta com besteira. Nós somos um país com desigualdade regional bizarra. As pessoas no Nordeste estão muito pobres. As pessoas no Norte estão migrando para o Sul. Como resolver isso? Então, se você olhar o Brasil ideal para 2030, eu penso assim, bom, para daqui 30 anos, desculpa, para 2056, vamos pensar, o que eu vou fazer daqui até 2056 para entregar esse país? E foi o que nós fizemos com o nosso partido. A gente montou um partido com um plano, chama Livro Amarelo, e aí montamos um plano de ação para o Brasil ser esse país que a gente quer até 2036. Já tem esses planos? Já tem. São 6 livros que nós montamos, e nós vendemos esse livro para as pessoas compraram esse livro, e com o dinheiro da venda do livro a gente montou nosso partido. E o brasileiro tem que ler, né? Tem que ler mais, inclusive, porque Sim. falta isso, Renan. Sim. Você falou do partido, aliás, eu iria começar a entrevista falando sobre o partido. O partido foi criado recentemente, como você falou, mas vem do movimento criado por você e uma outra pessoa, um outro fundador. O Kim Kataguiri, deputado. Que é deputado. Que, na época, a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Sim, isso. Nós lideramos as manifestações que derrubaram o governo da Dilma em 2016, a famosa Dilma do PT. O movimento cresce, então. Sim. Naquele momento, você já estava planejando essa trajetória para chegar até aqui, hoje, em 2026, e estar aqui sentado como pré-candidato à presidência? Grande pergunta, hein? Isso é uma pergunta jornalística. Eu sempre imaginei que eu ia mudar o Brasil de alguma maneira. Mas eu não pensava em ser presidente da República para isso. Eu achava que sendo um ativista nas ruas eu ia poder pressionar as pessoas e pressionar as autoridades iam ceder para a pressão popular e ia fazer o certo. Até que um belo dia eu percebi que as pessoas que estavam na rua comigo cobrando os políticos corruptos começaram a se apaixonar pelos próprios políticos corruptos. Então quem estava comigo falando, olha... Dentro do movimento? Não só no movimento, nas ruas. Tá. A gente levou milhões de brasileiros para as ruas pelo Fora Dilma. O que aconteceu? Anos depois, essas mesmas pessoas que saíram comigo nas ruas falaram, eu era contra a corrupção, mas se a corrupção for do Flávio Bolsonaro, eu aceito. Se a corrupção for do Valdemar da Costa Neto, eu aceito. Porque eles não são corruptos. Isso é mentira da esquerda, da imprensa. Não era mentira. Eles são corruptos, objetivamente corruptos. Assim como o petismo é eivado, é cravado de vários corruptos. No fundo, as pessoas que saíram comigo nas ruas, em grande parte, elas estão aceitando o teu ladrão de estimação delas. O sistema. Caiu no sistema. Caiu no sistema. E aí eu falei, olha, eu só vou poder enfrentar o sistema se eu entrar lá dentro. Então eu preciso de um partido e talvez eu tenha que ser candidato. E foi aí que a gente falou, ok, a gente vai armar essa missão impossível, né, de entrar no sistema, invadir o sistema e fazer o que precisa ser feito. E por isso nós montamos o partido, inclusive o nome do partido é Missão. Missão. Aí cria-se uma missão e a gente sabe que na política, nesse sistema, tem que ter articulação política. Tem. Amigo, políticos que fazem acordos e tudo mais. Qual a resposta que você tem a me dar sobre isso?
sendo que é um partido novo que ainda não tem essas articulações. Bom, quando montamos o partido político, a gente não precisou e nem pediu ajuda dessas pessoas poderosas. A gente foi inteligente e trabalhou muito. Com base nisso, a gente construiu o nosso próprio caminho que deu nossa própria independência. Hoje, para nós lançarmos nossos candidatos, agora a gente não precisa pedir apoio de ninguém. Eu sou pré-candidato a presidente, mas se você perguntar para as lideranças dos outros partidos, eu vou falar, não, tira esse cara daí. Eles não podem evitar, porque agora nós temos nosso próprio partido. Então, o sistema meio que vai ter que aceitar que a gente está no jogo. O sistema não queria aceitar, agora ele tem que aceitar. Aceitou. Se nós ganhamos a eleição, e com o discurso que nós temos, vai ser através de um grande movimento que vai convocar as pessoas a enfrentarem o crime organizado. Eu quero destruir o crime organizado no Brasil, enfrentar a corrupção no Brasil e tornar o Brasil um país de fato rico. Se a gente fizer essas 3 coisas, o Brasil se torna um país desenvolvido. Pois bem, eu vou ter um dever de confrontar e convencer o Congresso Nacional a fazer o que é certo. E aí nós vamos usar todos os meios que nós temos à disposição para fazer eles fazerem o certo. Ou o mais próximo possível do certo. Se nós fizermos essas medidas, que é colocar o Brasil em estado de defesa, para entrar nas favelas, tirar o crime organizado de lá, prender e em combate matar as lideranças do crime organizado, eu estou sendo muito direto porque precisa ser dito isso. Se nós passarmos uma reforma que mexa nos privilégios que estão no setor público, para você poder diminuir imposto, para que os produtos fiquem mais baratos para as pessoas, e se no final a gente fizer uma grande reforma administrativa, diminuir o número de municípios, fazer uma administração racional do dinheiro público, vai sobrar tanto dinheiro que os juros abaixam, impostos abaixam e o Brasil começa a crescer.